Então aqui estamos para essa reunião do Ser Saudável, Viver Sem Adoecer. Eu preparei de maneira especial para hoje, para essa conversa nossa de hoje, esse tema que envolve os aspectos de espiritualidade. Temos um lado material, né? Palpável, tangível, mensurável, mas temos uma dimensão que vai além dessa condição física e material apenas, e que é muito importante, nós vamos ver. E eu quero mostrar para vocês, nessa conversa, uma abordagem do quanto esse aspecto espiritual interfere, influi e é importante para a nossa saúde. Então, é dentro de uma abordagem médica, dentro de uma abordagem da busca dessa conquista do viver sem adoecer, que é o nosso foco. Assim, a nossa conversa de hoje, que eu coloquei esse título, Confiança em Deus, Força e Otimismo para o Novo Ano. É no sentido de mantendo, então, o foco na conquista da saúde, do bem-estar e no que um novo ano traz consigo de planos para os quais você deve estar em condição de realizar, de enfrentar, de vencer, planos que você elaborou, mas também aquilo que aparece de surpresa, para que você também esteja preparado com essa força e esse otimismo para vencer o que você planejou e o que vem até mesmo sem você esperar, né? E aí nós temos neste meio rotina, nós temos dificuldades, adversidades, injustiças, desafios de todo tipo, né? Desafios na área da saúde. Então a minha intenção é que você esteja apto para viver bem esse novo ano, com força para realizar, para enfrentar, e otimismo para pensar e acreditar e dizer: eu posso fazer, eu posso vencer, eu sou capaz. Então é força por um lado e otimismo por outro lado. Enfim, está você em condição de alcançar o que você programou e vencer o que possa surgir de inesperado. Força e otimismo são armas para as suas conquistas, para as suas vitórias. São fundamentais. A questão é como alcançar essas armas, como você dispor dessas armas na sua vida. É isso que nós vamos ver. De onde poderá vir sua força? De onde poderá vir seu otimismo, que nós estamos dizendo que são importantes, mesmo vivendo em tempos difíceis. Os tempos são difíceis, as dificuldades estão aí, mas mesmo assim é possível nos cercarmos de força e de otimismo para lidarmos com essa realidade e vencermos, né? Então, que condições são essas para que você tenha essas armas ao seu lado? Veja, são condições que você precisa ter no corpo e na mente. Porque quando a gente fala em força e fala em otimismo, são características do seu organismo. Força você tem no seu corpo, otimismo você tem no seu corpo, na dimensão emocional, mas constituindo o seu corpo. Então, são agentes, são entes que estão no seu corpo e que devem estar habilitados. Esse corpo deve estar habilitado, impregnado dessa força e desse otimismo. Agora, como você fazer isso? Como você já sabe, é fazendo esse corpo, esse organismo funcionar bem, tendo aptidão. E aí nós vamos recordar como fazer isso. Fornecer ao seu corpo luz solar, ar puro, água em abundância, comida de verdade, exercício físico, que mais? Descanso do corpo e da mente, e a confiança em Deus. É exatamente esse tema da confiança em Deus que hoje a gente quer discorrer um pouco mais. Isso porque nós temos a nossa Constituição, veja que coisa interessante, corpo, mente e espírito. Nós dizemos, é uma Constituição global, nós somos esse todo, nós somos essa unidade.
E essas áreas, formando um todo, formando uma unidade, não são áreas separadas, elas formam um todo e elas interferem umas sobre as outras, elas influenciam umas às outras, e por isso que é uma globalidade, por isso que é uma unidade. E aí significa que nós devemos cuidar de todas elas. Então, quando falamos de saúde, significa saúde do corpo, saúde da mente, saúde do espírito. Se qualquer dessas áreas ficar abandonada, descuidada, mal cuidada, nós verdadeiramente não estaremos bem, porque uma das áreas estará em falta, estará falha, isso vai comprometer o todo. Então vejam que não dentro de uma visão somente espiritual, mas dentro de uma visão de saúde, é importante nós considerarmos essa dimensão espiritual. Porque assim como nós cuidamos do corpo, eu acabei de dizer para vocês, a parte espiritual também, precisamos cuidar dela, alimentar. E esse alimentar a parte espiritual é através do nosso relacionamento com Deus. É colocando Deus na nossa vida, que é o item que, quando eu falo dessa relação de cuidar bem como um todo, eu ponho confiança em Deus, a confiança em Deus. Agora, confiar em Deus é relacionar-se com Ele. Porque assim, não basta acreditar em Deus, né? Há muito mais para a gente usufruir dessa relação. Então, confiar em Deus é nós nos relacionarmos com Ele, é colocá-lo em nossa vida, é fazer o presente em nossa vida, para que possamos usufruir do que Ele tem para nos dar. Só através do relacionamento, né? Então a chave está em seu relacionamento com Deus, em você colocá-lo em sua vida. Veja, há um texto bíblico que Jesus disse, está em Apocalipse 3:20. Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Veja, Deus quer entrar na nossa vida, porque é da natureza dele, nós vamos falar um pouco mais disso daqui a pouco, né? Mas ele não invade, ele pede para entrar. E aí é o que o texto diz, Jesus dizendo: filho, eu estou aqui na tua porta, estou batendo na tua porta, se você abrir, eu vou entrar, vou cear com você e você comigo. Essa ilustração de uma refeição, que é um ato de intimidade, né? Então Deus diz: se você abrir a porta, eu vou entrar na sua casa e vou fazer uma refeição com você. Nós vamos estar dentro desse relacionamento. Mas vejam, nós precisamos abrir a porta. Então, para usufruir desse poder que vai contribuir para a nossa saúde, eu preciso me relacionar com Ele, e relacionar com Ele é abrindo a porta para que Ele entre na nossa vida. E aí permanecer ligado a Deus é ter condições de manifestar na sua vida o que a palavra de Deus chama de os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vejam que são todas coisas essenciais para que tenhamos saúde, para que vivamos bem fisicamente e emocionalmente, para que vivamos bem conosco mesmo e com o nosso próximo. São atributos fantásticos que todos nós queremos. Quer dizer, temos condição de viver com alegria, viver com amor, com paz, paciência, sendo amáveis, com bondade, fidelidade, mansidão. Vejam que coisa. Mas essas coisas, vejam que é interessante, nós conquistarmos esses privilégios por nós mesmos é difícil, não é da natureza humana. A nossa natureza não é essa. E aí vem essa dimensão espiritual, e vem o Deus que nos criou e diz: filho, eu entro na tua casa, eu me relaciono com você e eu tenho isso para proporcionar para você. Então, relacionar-se com Deus se colocar nas condições de receber essas bênçãos, de poder praticar essas ações que por nós mesmos são difíceis de serem praticadas. De novo,
Não é a nossa natureza. Não é a nossa natureza. E daí por quê? Mas, por outro lado, são todas condições que todos nós queremos demais. Esse é um privilégio nós podermos expressar isso na nossa vida, nós sermos assim, na nossa casa, na nossa família, nos relacionamentos com os amigos, no nosso ambiente de trabalho. Isso é fantástico, né? E a rigor é a condição da saúde verdadeira. Porque uma pessoa que tem saúde verdadeira ama, não odeia, vive alegre e não triste, não emburrado, tem paz, né? É paciente, é amável. Isso são frutos que a Bíblia chamou de frutos do Espírito, mas que nós podemos dizer assim, são frutos do equilíbrio, são frutos da saúde, de uma condição de bem-estar, de uma condição ideal que nós podemos desejar e buscar para a nossa vida. Agora, a pergunta é assim, como colocar Deus na sua vida? O que é na prática abrir a porta para que Deus entre na minha vida? E aí tem 4 situações que a gente abre a porta, né? A primeira é a oração, que nada mais é do que conversar com Deus. E aí se diz, vocês já devem ter escutado isso, que é como conversar com um amigo. Conversar com Deus como se conversa com um amigo. Abrir o coração, como às vezes não fazemos como um amigo, e aí você pode fazer isso com Deus. Isso se chama oração. Oração é conversar com Deus. E aí nós temos todo o estudo na medicina, estudando e definindo o valor da oração, os efeitos da oração, o que a oração é capaz de fazer na vida da própria pessoa, o poder, vejam que coisa fantástica, o poder da oração intercessória, você agir, você orar pelos outros e elas serem beneficiadas. Isso são trabalhos hoje já realizados na medicina, mostra a influência da oração em outras pessoas que nem sabem que existe alguém orando por elas. Pacientes internados em UTI, então os trabalhos mostrando a recuperação melhor nos pacientes que recebem a oração do que naqueles que não recebem, recuperação mais rápida, menos complicações, enfim. Então, a oração é essa coisa concreta. Hoje, então, muito bem até estudada pela ciência. Então, o que a gente está dizendo, exercite isso. Que nada mais é do que converse com Deus, divida com Ele. Divida com Ele. As suas alegrias, suas tristezas, suas conquistas, seus planos, peça orientação. Então, orar é esta conversa. Agora, deixa eu fazer um parênteses para vocês. Quando eu coloco esse tema da espiritualidade, do alimento espiritual, do relacionamento com Deus, eu digo para vocês, eu aplico isso no meu atendimento médico, no atendimento do paciente que vem com suas queixas, com seus sofrimentos e com a expectativa de solução. Este medicamento, este remédio chamado Deus, eu uso na minha prática médica. Agora, com o cuidado, no momento certo, na hora certa, do jeito certo. E eu disse isso para dizer para vocês que, quando esse remédio é aplicado, o resultado que ele é capaz de proporcionar é inimaginável. Por isso eu fico muito à vontade de falar e dizer para vocês de um aspecto espiritual, mas dentro de uma conotação médica e não religiosa. Porque valorizar esse aspecto espiritual, alimentar a sua dimensão espiritual, o ser espiritual que você é também, além de físico e emocional, resulta em saúde, em mais equilíbrio, consequentemente em menos doença, em mais paz, em mais harmonia, em mais capacidade de amar você mesmo, ao seu próximo, de perdoar, de ser grato. Então são muito bem denominados, né, na palavra de Deus, de frutos do Espírito. São frutos que, à medida que eu me cerco dessa ligação, desse poder, eu fico mais próximo de ter essa condição maravilhosa na minha vida, como minha prática de vida. E aí podemos até dizer, não por mim mesmo, não por você mesmo, mas porque você está sob uma influência do poder maior, que é o poder de Deus, que é o poder do amor, o poder da graça.
percebem? Então é uma coisa fantástica. E eu aplico como medicamento. Uma palavra, um texto bíblico que a gente use e aplique de maneira pertinente na hora certa, diante de uma situação de sofrimento que uma pessoa traz, e muito na área emocional, sofrimentos terríveis, grandes, de muito tempo, e você usa esse recurso da palavra de Deus, e aí você vê o quanto isso acalma, mais do que um calmante, mais do que um sedativo, mais do que uma medicação ansiolítica para combater a ansiedade. Isso a prática mostra. Então eu não posso deixar de falar para vocês desse remédio, desse alimento, que é o alimento espiritual, que é o relacionamento com Deus, no que Ele é capaz de fazer para a nossa vida e para a nossa saúde. Mas, de novo, não basta acreditar em Deus, né? É preciso conviver com Ele, colocá-lo em sua vida. Então eu disse que a primeira coisa é a oração. A segunda coisa é a leitura da Bíblia. Para nós cristãos, a Bíblia, ela nada mais é do que são orientações de Deus para seus filhos. É a orientação de Deus para você. São as cartas, cartas não, porque as cartas são comunicações do passado, mas são os e-mails, são os WhatsApp, são as mensagens que naquela época o adequado era através de uma palavra escrita. Eu digo que Deus não ia nos criar e nos deixar num mundo tão difícil como é este, sem nos orientar, sem mandar um recadinho. Nós não fazemos isso com nossos filhos. Nós telefonamos, ligamos, queremos saber, enfim. Deus não faria isso, de nos abandonar. E qual foi a sua comunicação? Qual é a via que Ele usou para dizer, Belmiro, esse é o caminho, Maria José, esse é o caminho, Magda, esse é o caminho, Paulina, esse é o caminho. Uma comunicação escrita, que é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, você tem as orientações e as informações, mas a rigor, vejam que aspecto significante. Quando você abre a Bíblia, você está dizendo, eu estou aqui. Você está abrindo a porta. Você pode não entender nada do que você está lendo. Pode não entender nada, porque são textos às vezes difíceis, especialmente algumas traduções. Não importa, quando você abre uma Bíblia, Deus está vendo, aquele filho meu está ali. Ele está abrindo a porta. Então a oração abre a porta, a leitura da Bíblia abre a porta. Que terceira coisa abre a porta para essa comunicação? É quando você frequenta uma igreja. Aí uma igreja que Deus mostra para você. Ele mostra onde você deve ir, e você vai ver se está dentro de uma linha adequada, que Deus aprova, porque existe muita coisa que não é da aprovação de Deus. Mas isso Ele mostra. Mas numa igreja, a pessoa vai buscar o fortalecimento espiritual através de uma palavra que ouve, através de um louvor. E eu, especialmente, sou muito tocado, muito estimulado, entusiasmado espiritualmente pelo louvor. Eu gosto muito da música, então músicas de louvor, e existem muitas muito bonitas, com letras lindas, né, que realmente tocam o nosso coração e alimentam essa nossa parte espiritual. Eu digo que assim como o nosso corpo precisa de comida, o nosso espírito precisa desse alimento espiritual. Sabe, muitas pessoas podem estar numa situação de viver um vazio, aquela sensação de um vazio, de que alguma coisa está faltando e ela não sabe bem o que é, mas não está satisfeita, está até infeliz, ansiosa, mas olha para os lados e não vê problema em lugar nenhum, não tem problema financeiro, não tem problema na família, mas parece que alguma coisa falta, não está bom. E eu digo, é esse vazio espiritual, é essa falta de colocar Deus nesse espaço que é da nossa constituição, e aí fica um vazio. E esse vazio, assim como o vazio do estômago de comida, dói, dá sinais e diz, olha, assim não está bom. Há um vazio espiritual também que
que serve para nos tocar, para nos chamar. E na prática a gente vê isso acontecer. E aí quando a pessoa se apercebe disso e alimenta esse lado espiritual, vem conquistas, vem soluções de situações emocionais que antes vivia, né, e que nem entendia bem por que acontecia. E a quarta maneira desse relacionamento de abrir a porta é o testemunho. É na hora certa, no momento certo, no lugar certo, que você fala de Deus para as pessoas. Jesus disse assim: aquele que não se envergonhar de mim, eu não me envergonharei dele, e falarei dele para o Pai. Então é falar de Deus na hora certa, no momento certo, sendo oportuno, não sendo inoportuno, não sendo inadequado, não sendo impertinente, tendo um bom senso, buscando a inspiração do Espírito Santo. Mas o testemunho, quando você, no momento certo, você fala alguma coisa que seja, você está abrindo a porta também. Então vejam que existem essas situações concretas. Por quê? Porque não basta acreditar em Deus. Assim, não basta, eu acredito em Deus, mas eu vivo do jeito que eu quero, eu não quero nem saber dele, eu não sei nem se ele existe, como é que ele está, enfim, eu ignoro a existência dele. É claro que não é assim. E acima de tudo, Deus vai perder. Não, ele não, quem perde sou eu. Porque eu não tenho acesso ao que ele tem para me dar. As bênçãos, a força, o poder, a esses frutos do Espírito, eu não tenho acesso. E aí eu vivo sozinho, eu vivo por mim mesmo, eu luto sozinho, eu tento sozinho. E aí as coisas ficam mais difíceis. Ficam mais difíceis. Essa luta que queiramos enfrentar sozinhos. Então não basta acreditar, é conviver e colocar na nossa vida. Agora é interessante também, sabe o que eu vejo, da mensagem espiritual, mas eu vejo acontecer na prática médica, é a capacidade de Deus, do relacionamento com Deus, preencher o vazio do coração das pessoas. São pessoas que às vezes trazem traumas, vazios, de amores que não teve, que não viveu, do pai e da mãe, de abandonos que sofreu. E são coisas graves que realmente, para a nossa condição humana, determinam um vazio forte e que até às vezes inviabiliza a felicidade, e que são coisas que não têm retorno. É uma mãe que não existiu, é uma presença que não existiu e não vai existir porque era daquele momento, né? Enfim, e aí vem Deus, na hora que se coloca Deus, ele preenche essa falta de uma mãe que eu não tive, de um pai que eu não tive, de uma situação que eu tenha vivido, e isso faz parte dessa justiça de Deus, porque a rigor, pai e mãe é fundamental, é importante, mas Deus não nos fez dependentes, a rigor de ninguém. Eu vou ser feliz, sim, meu pai, sim, minha mãe, sim, meu irmão, sim, minha irmã, sim, minha mulher, sim, meu marido, sim. Não. Aí Deus diz: filho, eu estou aqui. E aí quando você se relaciona com ele, sai preenchendo esses vazios que vive determinando sofrimentos, inviabilizando a felicidade de muita gente. Então se relacionar com Deus também é isso, é preencher os vazios. Agora é interessante porque essa conversa, para quem ainda não tem esse exercício maior, dessa prática com Deus, pode parecer uma coisa muito, muito mágica, parecendo que, puxa, isso é muita promessa, né? Mas é interessante. Deus diz assim: fazei prova de mim, né? Então, mesmo que você não acredite, faça prova. E Deus é Deus de uma forma tão fantástica que eu posso tê-lo abandonado a vida inteira, desconsiderado a vida inteira, desqualificado. Mas se em algum momento da minha vida eu entender e disser: Senhor, eu preciso de Ti, tem misericórdia. Ele não vai fazer como nós humanos muitas vezes fazemos e faríamos. Agora você vem atrás de mim, né? Isso é fantástico, e é por isso que ele é Deus. Não importa a hora, ele diz: filho, estou aqui, conte comigo, né? Então, não importa se você hoje não acredita, mas essa mensagem eu quero deixar para você, se você está tendo essa condescendência de me ouvir, né? Saiba que ele existe,
Você pode não acreditar, mas eu vou dizer assim, se em algum momento da sua vida você tiver necessidade, não tenha medo. Não importa se a vida inteira você negou, você não acreditou. E é você com ele, não precisa dizer para mais ninguém. Diga, Senhor, eu estou aqui, eu estou precisando de ti. E abra o coração. Né? E aí a gente vai ver que as coisas acontecem, né? que o milagre acontece, que a bênção vem por essa via, que não é uma via física, que não é uma via material, química, concreta, mas essa via que transcende. E que a epigenética explica muito bem isso. A epigenética na medicina mostra a influência do pensamento, dos sentimentos, influenciando a distância, o que eu penso, o que eu sinto, influenciando a mim mesmo, as minhas células, os meus genes, e influenciando até o outro, até a outra pessoa. Então a epigenética explica esse poder, né, que à medida que você se coloca em comunicação, em pensamento, isso acontece concretamente. O corpo produz substâncias, a gente chama bioquímica do bem, produz substâncias a partir da vivência de pensamentos e sentimentos vividos, e isso hoje está muito, muito bem demonstrado. Então Deus é capaz de preencher qualquer vazio, vivências negativas do passado, desamores, abandonos. E Deus também capacita você a fazer o que deve ser feito, mudar o que precisa ser mudado. Poder para vencer os vícios. Veja que nós estamos falando de saúde. Um dos grandes problemas na saúde, vocês já aprenderam que o que mais determina a saúde são os meus hábitos, são os seus hábitos. É a maneira como você vive, é o seu estilo, é como você cuida do seu corpo. E o quanto isso é pervertido, é atrapalhado pelos maus costumes que me perseguem, que me tentam, e vencê-los não é fácil. E aí ele dá poder. Você, em Deus, encontra poder para fazer aquilo que você aprendeu. Você aprende comigo, com tantos outros médicos que estão aí ensinando, olha, se alimenta desse jeito, abandona, diminui ao máximo, abandona esse tipo de alimentação, e você diz, mas eu gosto demais disso, a minha vida inteira foi com isso, eu não sou capaz de viver sem esses alimentos. Mas aí na hora que você compreende que isso é importante, você diz, Senhor, me dá força para eu mudar. Então ele tem esse poder para você mudar o que precisa ser mudado. Em relação à saúde, de uma maneira geral, Deus tem uma atenção muito forte. Tem muitos textos na Bíblia que se referem à saúde. Muitos. Eu tenho muitos deles catalogados. Mas um deles é Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Tem outro texto que Deus diz, tirarei do meio de ti as enfermidades. A enfermidade não faz parte do plano de Deus. E ele diz, filho, do que depender de mim, eu tiro do seu meio as enfermidades. E a gente vai encontrar muitas mensagens, né, dessa correlação do aspecto espiritual de Deus com a saúde. Deus valoriza muito a saúde. Ele quer que vivamos com saúde, a ponto de Jesus ter dito isso. Eu vim para que você tenha vida com abundância. Vida com abundância não é uma vida com doença, com sofrimento, não é uma vida curta. Vida com abundância. Então ele tem também a fonte. Então vejam que ao mesmo tempo que eu estou aqui dizendo para você, beba água, se alimente bem, cuide do seu corpo, faça exercício, mas eu estou dizendo também, cuide das suas emoções, descanse o corpo e a mente, tenha hobby, tenha distração, né, esteja alegre, brinque, sorria, ame. E aí vem o lado espiritual também, se relacione com Deus. Né? Então coloque Deus em sua vida. Coloque em sua vida e usufrua desse amor, do amor e do poder. Você pensar em amor, é um alimento da vida do ser humano. O ser humano sem amor morre. Mas eu não tenho amor nem para mim, se eu não estiver ligado à fonte de amor que é Deus. Nós não temos esse amor por natureza. Eu digo que nós não somos uma estrela de luz própria. Não somos. Não temos esse amor. Nós precisamos buscar na fonte. E aí eu buscando na fonte, aí sim eu terei esse amor para mim, que muitas vezes, ainda hoje eu atendi uma pessoa com muita dificuldade de se amar, de se valorizar, de se agradar.
é aquela pessoa que vive mais para agradar os outros, cheio de insegurança e que se abandona. Então, revestido desse amor de Deus, que você terá força também para amar você mesmo. E veja que palavra maravilhosa, né? Filho, ame a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo, e a ti mesmo. Né? E aí eu até pensava, puxa, mas que Deus egoísta, né? Amar acima de tudo. Há um texto na Bíblia que Deus diz, filho, me ame acima do seu pai e de sua mãe. Puxa vida, é forte isso, né? Mas sabe por que ele diz isso? Porque ele sabe, se eu amá-lo, se eu colocá-lo na minha vida, eu terei amor para mim, para o meu pai, para minha mãe, para o meu próximo, para todo mundo. Então não é egoísmo, ele diz, filho, vem porque eu sou a fonte. E é por isso que diz, vem a mim. Primeiro o reino de Deus, depois as demais coisas, ele acrescenta. Né? Dá também resiliência. Então, quando eu falo de você enfrentar o ano novo, do que vier de bom e de ruim, mas enfrentar sem adoecer, sem se desestruturar, sem tomar atitudes equivocadas, mesmo na dificuldade, significa você exercitar resiliência, ao contrário, para você ter força e otimismo, para sair da dificuldade melhor ainda, para viver e vencer as dificuldades, duras que sejam, saindo delas como uma pessoa melhor. Então o problema não são as dificuldades, que elas existem. A questão é como nos enfrentamos as dificuldades, como estamos aparelhados para lidar com as dificuldades, como está esse instrumento que é o nosso corpo, mente e espírito, aparelhado para as dificuldades, enfim, aparelhado para a vida. Como estamos aparelhados? Então, eu, como médico, eu digo para você, se revista desse poder, desse lado espiritual de Deus na sua vida. Essas são todas condições que habilitam você para uma vida melhor, de mais saúde, de mais paz, de harmonia, de bem-estar, de qualidade de vida, de longevidade. E Deus é a fonte maior para essa força e para esse otimismo que eu estou dizendo para você. Tenha, busque para ser guia para você, para ser norte para você, para ser força para as suas conquistas. Meus queridos, esse vídeo, você sabe, fica publicado e, se possível, compartilhe com seus amigos, com seus familiares. E eu peço também, se inscreva na minha página aqui no Facebook, dê um like, se inscreva nos meus canais no YouTube. E também eu tenho a minha comunidade no Telegram, que eu criei recentemente, e através do Telegram você vai poder receber muitos vídeos que às vezes são impossíveis de serem publicados em outras vias de comunicação social. Então, se inscreva nesses canais e compartilhe. E na próxima semana estaremos aqui novamente. E durante a semana eu vou sempre publicando dentro desse foco de você conquistar a saúde que você quer, precisa e pode ter. Por isso que eu chamo esse nosso canal do Ser Saudável, Viver Sem Adoecer. Um grande abraço. Deus lhe abençoe.